Olá, intensivistas! Muito boa tarde. Vamos lá. A temática de hoje nós vamos estudar um pouco, vamos ter um bate-papo aqui sobre morte encefálica. Por que é importante a gente estudar sobre morte encefálica? Obviamente, dentro do ambiente crítico de unidade de terapia intensiva, nós vamos ter pacientes que vão se recuperar e outros pacientes que vão a óbito, né? E existe um protocolo, um critério muito bem feito, muito bem organizado aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina, que ele vem normatizar como os critérios que devem ser obedecidos para o paciente ser diagnosticado com morte encefálica. Mas o que vem a ser essa morte encefálica? Na verdade, é a perda da função, uma perda da função. Essa função, essa perda da função tem que ser definitiva e irreversível do encéfalo, né? Estudamos em anatomia, o encéfalo ele faz parte do sistema nervoso central, né? E ele é dividido ali entre o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. E essa resolução, diga-se de passagem, a resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina de 2017, que ela vem substituir a resolução de 1997, que é a 1480. O que é que essa resolução diz? Basicamente, gente, ela vem dar as diretrizes de como o médico ele vai diagnosticar a morte encefálica nesse paciente. Por quê? Necessitou ter essa resolução. Claro, primeira observação que podemos fazer é que esses pacientes que são diagnosticados por morte encefálica, se eles forem potenciais doadores, ele já vai para a central de transplante para realizar a doação. Então, esses critérios que foram delineados pelo Conselho Federal de Medicina, eles são bem claros e bem específicos e assim, tão rigoroso quanto outros países lá fora, que é para não restar dúvida sobre a morte desse paciente. Tanto que nós vamos ver lá na frente que para não haver conflito de interesse, nem o médico assistente desse paciente pode fazer parte desse diagnóstico de morte encefálica. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é não confundir o coma profundo, o coma induzido por drogas, que a gente estudou, né, com a morte encefálica. O coma induzido, como o próprio nome já diz, o paciente está em coma com o uso de sedativos, uso de analgésicos potentes, uso de bloqueadores neuromusculares. Então, é tido isso como um coma, né? Obviamente, um coma induzido. Já a morte encefálica, não. Essa morte é uma perda, como eu já disse, definitiva. Essa perda tem que ser definitiva. Olha o termo que eu estou usando, porque é o mesmo termo que a resolução vem trazendo. Tem que ser definitiva e irreversível. Então, existem alguns critérios, e esses critérios eu vou elencar agora para se abrir o protocolo. Depois que a gente falar dos critérios que para abrir o protocolo para esse paciente de morte encefálica, a gente vai falar de forma resumida como é que é feito esses exames. Que por algum momento a enfermagem pode estar envolvida, porque o médico pode pedir para o enfermeiro e o enfermeiro pedir ao técnico para um auxílio em determinados exames que requer um preparo de uma bandeja, que requer uma análise de, por exemplo, como o teste de apneia, né? Ajudar, auxiliar o médico, mas é competência direta dele realizar esse diagnóstico de morte encefálica e os testes também. Então, quais são os critérios para eu abrir? Você está lá na sua UTI, né, onde você desenvolve seu exercício profissional, e o médico diz a você que ele vai abrir o protocolo de morte encefálica para esse paciente. Quais são os critérios? Primeiramente,
o paciente tem que ter uma lesão grave no encéfalo e essa lesão tem que ser irreversível. Irreversível. E isso precisa ser, gente, documentado, precisa documentar para servir, né, de um relatório por que ele está abrindo e por que ele achou que deveria ser aberto esse protocolo de morte cefálica. O segundo critério é excluir causas reversíveis. Né? Não pode ter dúvida sobre o início desse diagnóstico, não pode haver dúvida. Então, um distúrbio hidroeletrolítico, o paciente não pode estar sedado, uma patologia de base, não pode ser, ele tem que excluir todas essas outras situações para iniciar. Não é um distúrbio, não é a sedação, o paciente está em coma por uma lesão irreversível e grave no encéfalo. Tranquilo? Terceiro critério para ele abrir o protocolo de morte cefálica. O paciente tem que estar com a escala de coma de Glasgow abaixo de 3 e sem incursões ventilatórias. E não pode ter incursões ventilatórias. E que situações são essas, professor? Na realidade, pacientes graves que sofrem politrauma, que tem TCR grave, paciente que tem um acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico, paciente que tem um tumor cerebral, né, e tenha uma lesão diretamente ali no tronco encefálico. Né? Pacientes que tiveram uma parada cardiorrespiratória e evoluíram com uma patologia que a gente chama de encefalopatia hipóxia isquêmica, pós-PCR, né? Há uma isquemia, então há essa patologia no encéfalo. O quarto critério é os sinais vitais. A gente precisa analisar a temperatura do paciente, tem que estar acima de 35 graus, a pressão arterial média precisa estar maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Obviamente o paciente vai estar com a pressão invasiva arterial e a pressão arterial sistólica tem que estar acima de 100, né? E ainda, com relação a tempo, o paciente foi admitido na UTI, o médico não pode logo, de imediato, abrir esse protocolo, não. A própria resolução diz que eu preciso ter um tempo de 6 horas, isso, um período de 6 horas para analisar se eu abro esse protocolo ou não. E um tempo maior ainda se a causa for encefalopatia hipóxia isquêmica, que é de 24 horas. Obviamente a saturação do paciente tem que estar aí a níveis de 94%, né? E após isso, o médico ele vai abrir esse protocolo. Segundo a resolução 2173 de 2017, precisa-se fazer exames clínicos. Então, o que é que vai acontecer aí? 2 exames clínicos, primeiramente, agora já estamos no protocolo. Os critérios já foram bem definidos e agora vamos para o protocolo, como é que faz. 2 exames clínicos, tem que ser médicos diferentes, né? O médico tem que ser especialista, tem que ser intensivista, tem que ter o curso ou especialista, intensivista, ou neurocirurgião, neuroclínico, neuropediátrico, ou ele tem que ter o curso de mais ou menos 1 hora aí como experiência, né, na área de morte encefálica. E o que é nesses testes clínicos que a enfermagem pode entrar e auxiliá-lo no que for necessário. Porque depois de escolhido esses médicos, algo importante, esse médico não pode ter nenhum envolvimento com a família, não pode ser o médico auxiliar e também não pode ser o médico que esteja ligado à central de transplante, justamente para não ter conflito de interesse. E aí ele vai iniciar o teste de apneia, gente. O teste de apneia que vai ser feito pode necessitar em algum momento aí do auxílio da equipe de enfermagem. Então, obviamente as drogas sedativas já foram desligadas, né? Nesse próprio manual, nessa própria resolução, tem a meia-vida de eliminação desses medicamentos. Por exemplo, a gente estudou em farmacologia que o Propofol tem a meia-vida de eliminação, vamos dizer 2 a 5 horas, o etomidato, né, o midazolam. Então tem que haver
tem que seguir criteriosamente a meia-vida de eliminação desses fármacos para que ele não interfira nos testes e o paciente esteja sedado e não consiga responder positivamente. O teste de apneia, ele vai induzir a hipercapnia, né? Vai retirar por algum tempo ali o paciente do ventilador, do respirador mecânico, e vai testar ali o bulbo, né? O centro respiratório, para ver se existe algum tipo de resposta. Não havendo, vamos seguir para a confirmação, e a confirmação exige os exames complementares. Esses exames complementares, gente, o paciente ele pode fazer quatro desses exames complementares. Quem vai decidir, na verdade, o conselho dá alguns exemplos, né, como o exame, o Doppler transcutâneo, que ele vai analisar a ausência de fluxo sanguíneo, a arteriografia, a cintilografia e o eletroencefalograma. De todos esses quatro, o Doppler transcutâneo, ele é um método não invasível, então pode ser feito beira-leito, tanto ele como o eletroencefalograma, que nesse caso eles vão analisar posições diferentes. O Doppler transcutâneo vai analisar a ausência de fluxo sanguíneo, como eu falei, e o eletroencefalograma vai analisar a ausência de atividade elétrica, né? Achados elétricos ali. E o eletroencefalograma também pode ser feito beira-leito. É uma vantagem aí desses exames que eu falei. Já a arteriografia, ele é um exame mais invasivo e requer que o paciente saia da UTI para fazer na unidade de hemodinâmica, por exemplo. E a cintilografia também, porque ele vai usar o uso do radioisótopo, né? O Tecnetium 99, e aí vai injetar na veia do paciente e vai analisar se há também o fluxo sanguíneo ali. Geralmente, na prática, é feito um exame de cada, mas se o paciente tiver dificuldade para ser transportado para o local para fazer os exames que são mais invasivos, os testes não invasivos, como eu falei, o Doppler transcutâneo e o eletroencefalograma já auxilia aí na confirmação desses exames. Algo interessante, gente, que a gente precisa notar é que no momento do paciente está lá no leito da UTI, ele precisa, como eu falei, a resolução deixa bem clara que ele precisa estar com os dados vitais todos normais. Então, se o paciente tem que estar normotenso, euvolêmico, normotérmico, para poder eu não ter um falso positivo ali. E garantir também que esses órgãos sejam preservados por conta da importância da doação. E neste momento do teste de apneia, é importantíssimo que a enfermagem esteja do lado do médico para a gente conseguir um êxito nesse teste. E após esse teste, gente, vocês vão analisar que vai coletar uma gasometria arterial antes, né? E uma gasometria arterial depois. Na verdade, essa gasometria arterial, quando vier os valores, ela não pode o PCO2, né? A gente viu lá o que é isso na aula de ventilação mecânica, que é a pressão arterial de dióxido de carbono, não pode estar acima de 55 milímetros. Se estiver acima de 55 milímetros, essa pressão, o teste de apneia já dá como positivo, porque houve uma retenção, né? E se der abaixo desse valor, o teste é inconclusivo e aí o médico pode mais uma vez repeti-lo. A importância que eu queria deixar para vocês desse teste é que a enfermagem ela tem que estar diretamente com o médico para realizar
esses testes, e é de suma importância que a gente saiba por quê. Porque neste momento a gente pode auxiliar o médico de uma forma mais eficaz e não ter falsos positivos. Uma boa tarde, ficamos por aqui. Estuda que a vida muda. Grande abraço.